Então vamos lá. Calma aí. Pronto, agora sim. Conseguem visualizar a tela aí? Beleza, vamos falar sobre a concordância verbal. Bom, gente, a concordância no seu sentido geral, é quando uma coisa ela anda junto com a outra, não é? Para uma mesma direção, não é? Ela anda junta com a outra para a mesma direção. Então, se as duas pessoas concordam com uma ideia, as duas pessoas vão seguir na mesma ideia. Então, elas concordam, então elas caminham juntas. São coisas que vão caminhando juntas, tá? Então, a concordância, ela é, de fato, caminhar junto, andar junto, ter as mesmas ideias, tá? Neste caso da concordância verbal, é o quê? É o verbo concordando com o sujeito da oração. Ele vai se flexionar, ele vai concordar com o sujeito da oração, tá? Com aquele que pratica a ação verbal. Ele vai concordar com aquele que pratica a ação verbal. Então, ele vai concordar em número, tá? Ele vai concordar em número e vai concordar em gênero, tá? Ele vai concordar em número e vai concordar em gênero. E temos algumas particularidades, obviamente, do caso da concordância verbal, tá? Então aqui, ó, primeiro exemplo, o pardalzinho nasceu. O pardalzinho nasceu. Então, o verbo aqui, já que o substantivo aqui, pardalzinho, que é o sujeito da oração, ele que praticou aqui a ação verbal, ele está no singular, tá? Ele está no singular e ele está na terceira pessoa do singular. No caso, ele, tá? Terceira pessoa do singular, no caso, ele. Então, o verbo também vai estar na terceira pessoa do singular. Então, se o sujeito da oração está na terceira pessoa, está na terceira pessoa do singular, o verbo também estará na terceira pessoa do singular. Se estiver na terceira pessoa do plural, também vai estar na terceira pessoa do plural o verbo. E assim por diante. Se estiver na primeira pessoa do singular ou do plural, o verbo também estará na primeira pessoa, na segunda ou na terceira pessoa do singular. Isso aí é a concordância verbal, tá? É a concordância verbal. Então, sujeito simples, oração, terceira pessoa do singular. Aí vamos colocar aqui, ó, água, comida e carinhos foram cuidados em vão, tá? No caso, foram, vai ser o verbo na terceira pessoa do plural. Por quê? O sujeito composto da oração, o sujeito, né, toda essa estrutura aqui, esses três substantivos aqui que formam um sujeito, tá? É um sujeito composto, tá? O sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo, tá? Então, no caso aqui, são 3 núcleos, 3 substantivos, é um sujeito. Sujeito, já que o sujeito ele é composto, o verbo vai estar no plural, tá? E na terceira pessoa, porque, no caso, eles, tá? No caso, eles lá, a terceira pessoa do plural. E assim por diante. Então, ó, nos exemplos acima é possível perceber que o verbo flexiona de acordo com o sujeito da oração. A esse processo que chamamos de concordância verbal. Tá? Então, é esse que chamamos de concordância verbal. E, olha, temos uma... E aqui, ó, aí vamos agora aos casos especiais da concordância verbal, né? Casos especiais da concordância verbal. Um deles no caso aqui, as horas. Indicações de datas aceitam as duas concordâncias, pois já está implícita a ideia da palavra dia. Então, hoje é 20 de maio, no caso, hoje é 2 de setembro, no caso, hoje. Hoje, na nossa realidade, obviamente. Tá? Aqui no livro é um exemplo de 2 de setembro. Hoje são 20 de maio, tá? Então, essas duas concordâncias são, no caso aqui, o verbo está no singular, tá? Está no singular, na terceira pessoa do singular, e aqui também está na terceira pessoa, na terceira pessoa do singular, e aqui na terceira pessoa do plural, não tem problema, tá?
Nos casos em que a palavra dia estiver expressa, a concordância deverá ser feita com ela, obrigatoriamente. Tá? Então, no caso em que a palavra dia estiver expressa, estiver colocada ali, a concordância é feita com ela, obrigatoriamente. Hoje é dia 20 de maio. No caso, hoje é dia 2 de setembro. Ok? Casos especiais aí da concordância verbal. Tá? Então, vamos ver algumas regras da concordância verbal. Algumas regras aí que estão aqui no livro. Sujeito coletivo, verbo no singular, tá? Então, se a oração ela tiver um sujeito coletivo, de um substantivo coletivo, obviamente, tá? E que indica um monte de pessoas, o verbo estará no singular, tá? Então, o verbo estará no singular. A multidão protestou contra os abusos. Então, no caso aqui, protestou vai estar concordando aqui com a palavra multidão, que é um substantivo coletivo. Tá? Então, se for um substantivo coletivo, neste caso, no caso aqui, vai estar o verbo aqui no singular. Tá? Vai estar o verbo no singular. Bom dia. Bom dia. Dá desligada no microfone, William. Isso. Vamos lá. Outro caso específico de concordância verbal. Em caso de especificação do coletivo, por exemplo, aqui está falando só da multidão, não é? Mas não está dizendo que multidão, de que tipo de pessoa, não está especificando. Já está dizendo a multidão. Aí o verbo ele exclusivamente ficará no singular. Ele exclusivamente ficará no singular. Mas agora, quando você especifica o coletivo, quando você diz a multidão de funcionários, a multidão, por exemplo, de políticos, a multidão de espectadores, enfim, quando você especifica o coletivo, aí aceita as duas concordâncias, tá? Aí aceita as duas concordâncias. Ou o verbo pode ficar no plural, tá? Ou pode ficar no singular, tá? Vai depender aí do que você quiser colocar quando, no caso aqui, o sujeito, né, que é o substantivo coletivo, né, quando o sujeito for um coletivo mais específico. Aí temos também o sujeito partitivo, né, que é a metade, a maioria, né, ou a minoria. O verbo pode se encontrar com ele no singular ou no plural, não tem problema quanto ao verbo, né? Então o verbo vai ficar no plural ou no singular quando for sujeito partitivo. Metade, a minoria, a maioria. Até temos um exemplo aí, ó. A metade dos alunos ficou reprovada, tá? Então, ficou e ficaram é aceito dentro da concordância verbal, não tem problema, tá? A metade dos alunos ficaram reprovados. A mesma situação, tá? Então, cabe aí as duas concordâncias. Ou o verbo pode ficar no plural, ou o verbo pode ficar no singular. Sujeito com pronome de tratamento. Tá? Sujeito com pronome de tratamento. Tá? Concorda no singular ou no plural ou em terceira pessoa. Então, o verbo vai ficar na terceira pessoa. Tá? O verbo vai... Então o que acontece? Quando o sujeito quando ele começa com pronome de tratamento, quando ele começa com pronome de tratamento, você, no caso você, ou Vossa Excelência, né? Ou Vossa Senhoria, meritíssimo, meritíssimo, enfim. O verbo vai ficar, no caso aqui, na terceira pessoa do singular ou no plural, dependendo aí também do sujeito. Se ele tiver, obviamente, se o sujeito estiver no singular, o verbo vai na terceira pessoa do singular. Se aqui o sujeito ele está
se aqui o sujeito ele está no plural, o verbo, obviamente, ele virá na terceira pessoa do plural, tá? Então, mais uma regrinha aí da concordância verbal. Quando o sujeito é um pronome relativo, tá? Quando o sujeito é um pronome relativo. Aí tem aqui o pronome relativo. Que, quem, tá? É um sujeito que é um pronome que retoma uma ideia anterior, tá? O relativo ia fazer isso, tá? Essa é a pessoa de quem falamos, tá? Então essa é a pessoa de quem falamos. Então no caso aí quem ela vai, ela vai retomar a ideia aí da pessoa já citada lá na frente, tá? Lá na frente. Quando o sujeito é um pronome relativo, aí vamos lá. Que quando o sujeito é um pronome relativo que começa com que, no caso, quando tem um que aí no sujeito, tá? A pessoa que. Neste caso, o verbo concorda com o termo antecedente ao pronome relativo. Então, tem lá um pronome relativo. Então, o verbo ele vai concordar com o termo que vem antes do pronome relativo, que é, no caso, a pessoa, tá? Então, se o termo aqui, se o substantivo aqui, que vem antes do pronome relativo, ele estiver no plural, o verbo também estará no plural, tá? Se vier no singular, também será no singular. Se estiver no plural, aí também estará no plural, tá? O verbo estará no plural. Aqui, ó, as pessoas que amam flores. Amam está concordando com pessoas, tá? Porque está no plural. Assim como também ama concorda com pessoa. Também aqui, tá? Com a pessoa que está no singular. O verbo, aí no pronome relativo quem? No pronome relativo quem? O verbo fica na terceira pessoa do singular ou concorda com o termo antecedente. Concorda com o termo antecedente. Aí o exemplo aqui, ó. Teremos... Então vamos lá. O verbo fica na terceira pessoa do singular ou concorda com o termo antecedente. Ou seja, concorda com o termo que vem antes do pronome relativo. Ou ele fica na terceira pessoa do singular sem problema nenhum. Tá? Vamos lá. Seremos nós quem irá à festa, tá? Seremos nós quem irá à festa. Então, ele está aqui concordando aqui com o termo mais próximo, tá? E neste caso aqui nós, tá? Seremos nós aqui. Nós aqui no caso aqui iremos estar concordando com o pronome nós, tá? Cinco. Quando o sujeito é um nome no plural, por exemplo, em caso de não vir precedido de artigo, tá? Em caso de não vir precedido de artigo. Então, quando o sujeito é um nome no plural e não vem artigo na frente, o verbo deve ficar no singular. Caso contrário, concordará com o artigo, tá? Então, vamos lá. O nome lá veio com o artigo. Então, o verbo lá fica no singular. Se não vier artigo, aí no caso, concordará com o artigo. Se vier artigo, o verbo vai concordar com o artigo. Se não tiver artigo, o verbo fica no singular, tá? Vamos ver exemplo aqui, ó. Isso eu falo de sujeito simples, tá? Claro que, novamente, vamos falar de sujeito composto. Exemplo aqui, ó. Ilhas Maldivas, olha, lembrando que, ó, Ilhas Maldivas, ela não veio com artigo, ó. Ó,
Ela não veio com artigo. Ilhas Maldivas não veio com artigo. Então, o verbo estará no singular. Ilhas Maldivas é o meu sonho de consumo. Mas perceba nesse exemplo aqui, ó, as Ilhas Maldivas, ó, já veio com o artigo. Então, o verbo vai concordar com o artigo que está aqui na frente. Ó. Então, o verbo vai concordar aqui com o artigo que está aqui na frente, vai concordar em número. Então, vai ficar assim, as Ilhas Maldivas são o meu sonho de consumo. Tá? Então, neste caso, Ilhas Maldivas é o meu sonho de consumo, não veio com o artigo. Quando veio o artigo, o verbo concorda com ele. Tá? Concorda com o artigo. Então, sexta regrinha é essa, tá? A quinta regra, na verdade, né? Aí a última regra com... Mais uma regra aí. A sexta regra é a última. Quando o sujeito é formado por expressões aproximativas, tá? Aproximativas como mais de, cerca de, o verbo concordará com o numeral, tá? O verbo concordará com o numeral. Então, vamos lá. Mais de um professor foi demitido. Então, ó, mais de um professor foi demitido. No caso, o verbo foi, ele está concordando com o numeral aqui, ó, um. Tá vendo? Ó? Com o numeral aqui, um. Tá? Então, o verbo aqui foi, está concordando com o verbo, está concordando aqui com o numeral 1. Cerca de 3 professores foram demitidos. Cerca de 3 professores foram demitidos. Então, neste caso, está concordando com o numeral 3 aqui. Tá? Está concordando com o numeral 3 aqui. Está concordando com o numeral 3. Tá? Então, cerca de, mais de, o verbo concordará com o numeral. Tá? O verbo concordará com o numeral. Dúvidas até aí? Não. Amanda? William? Nope. Tá tudo tracks. Não. Então, vamos ver lá. Então, nós vimos casos com sujeitos simples, tá? Com sujeito simples, apenas um núcleo, tá? Apenas um núcleo, tá? Apenas um substantivo, né? Concorda lá com o verbo, tal. E agora vamos ver o verbo concordando com um substantivo composto, ou seja, com mais de um substantivo com mais de um substantivo ou com mais de um núcleo, no caso, tá? Lembrando que o núcleo de sujeito pode ser substantivo, adjetivo, o pronome ou adjetivo, pronome, ou substantivo, pronome ou palavra substantivada, tá? O sujeito ele tem o núcleo de sujeito pode ser essas três classes gramaticais, tá? Ou pode ser um sujeito, ou pode ser um substantivo, ou pode ser um pronome, ou uma palavra que tenha valor substantivo, tá? Vamos lá. Quando houver nos núcleos do sujeito pronomes que identifiquem flexões de número, primeira, segunda, terceira pessoa, a concordância verbal será feita no plural, tá? Então, quando houver núcleos do sujeito, quando houver nos núcleos do sujeito pronomes que identifiquem diferentes flexões de números, primeira, segunda e terceira, a concordância verbal será feita no plural, tá? Isso na mesma frase, tá? O pronome tem um pronome na primeira pessoa, tem um pronome na segunda pessoa e tem um pronome na terceira pessoa em sequência. O verbo virá no plural, logo após o verbo virar no plural, tá? A concordância verbal será feita no plural, considerando, no entanto, para a conjugação do verbo, na seguinte ordem. Primeira pessoa, quando essa for uma das pessoas da oração... Opa, calma aí. Primeira pessoa, quando essa for uma das pessoas da oração. Segunda pessoa, quando não houver primeira pessoa no grupo. E terceira pessoa, na ausência das demais, tá? Então, a preferência de concordância do verbo vai ser a primeira pessoa, tá? Todos eles viram no plural, tá? No plural, tá? Vamos lá. Tem segunda e terceira, tem um verbo lá. Em primeira, segunda e terceira pessoa primeira e segunda... desculpa, gente. Em primeira, segunda e terceira pessoa.
Todos esses verbos virão no plural. Todos esses verbos virão no plural. Agora, a pessoa do verbo, no caso, que vai concordar lá com o núcleo do sujeito, vai ter uma preferência, tá? Se vier primeira e segunda e terceira pessoa do plural, o verbo virá sempre na primeira pessoa do plural. Agora, se o verbo vir na segunda, na primeira e na terceira pessoa do plural, o verbo virá na primeira pessoa do plural. Agora, temos a primeira e a segunda, também virá na primeira pessoa do plural. Ou seja, a primeira pessoa sempre tem a preferência na concordância verbal, tá? A preferência na concordância verbal. Ah, mas aí sim. Aí vem lá o sujeito em segunda e terceira pessoa. Aí o verbo virá na segunda pessoa do plural. Com segunda e terceira pessoa do plural, o sujeito vindo na primeira, o sujeito vindo na segunda e na terceira pessoa do plural, o verbo vai concordar, no caso, virá na segunda do plural, tá? Ele só vai vir na terceira pessoa do plural se houver apenas o sujeito ele só virá na terceira pessoa do plural somente se não houver o sujeito nem na primeira e nem na segunda pessoa do plural, tá bom? Então ele virá na terceira do plural, somente assim, tá? Todos os verbos virão no plural, tá? Só que aí a concordância de pessoa, tá? Vai sempre ter a preferência, tá? Se vir em sequência, primeira, segunda e terceira pessoa, o verbo ficará em primeira pessoa. Se vier, isso eu tô falando do sujeito, se vier o sujeito lá em segunda e terceira, o verbo vai para a segunda pessoa. Se vier somente em terceira, vai para a terceira, tá? Ah, professor, veio lá o sujeito na primeira e veio um sujeito na primeira e na terceira pessoa. O verbo irá para a primeira pessoa. Professor, veio o sujeito na primeira e na segunda. O verbo irá para a primeira do plural. Professor, veio segunda e terceira pessoa do plural. Então, o verbo irá para a segunda pessoa do plural. Ele só irá para a terceira pessoa do plural se o sujeito todo for somente na terceira do plural, tá bom? Então, neste caso, na maioria das vezes, ele virá em primeira e segunda, tá? Deu para entender? O sujeito ele vai ter a preferência de concordância em pessoa, a primeira, tá? A primeira. Vindo primeira, segunda e terceira, o verbo sempre vai concordar com ele sempre virá em primeira pessoa. Primeira e terceira virá em primeira. Primeira e segunda virá em primeira. Aí ele só será segunda e terceira quando não tiver a primeira. Aí vem segunda e terceira. Então ele virá em segunda. Tem apenas a terceira, ele será em terceira, tá? Então é assim que funciona. Vamos ver na prática isso aí, tá bom? Pode ser que na explicação tenha embolado um pouquinho, mas vamos ver na explicação lá. Exemplos aqui, ó. Nada melhor do que o exemplo, né? Eu, tu e ele obtivemos a aprovação na prova, tá? Eu, tu e ele. No caso aqui, eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa e ele, terceira pessoa. Isso aqui é o sujeito. Está no caso aqui, no caso aqui, um está na primeira pessoa, tu, segunda pessoa e ele, terceira pessoa. O verbo vai claro que virá no plural, só que virá na primeira pessoa do plural, tá? Porque tenho aqui um pronome de primeira pessoa, tá? Tem aqui um pronome de primeira pessoa. Então, o verbo virá na primeira pessoa, tá? Tu e ele deveis voltar cedo hoje, ou devem voltar cedo hoje, tá? Eu e ele, tu e ele
ou deveis, ou deverão voltar cedo hoje. Aí, neste caso, o verbo virá para a segunda pessoa do plural, porque já não tem mais a primeira, já não tem mais a primeira pessoa aqui no sujeito, tá? Não tem mais a primeira pessoa aqui no sujeito, só tem segunda e terceira. Só tem segunda e terceira. Então, o verbo virá, então o verbo virá na segunda pessoa, obviamente do plural, tá? Tu e teus amigos sois bem-vindos em minha casa, ou são bem-vindos em minha casa. Então, esse verbo ser aqui, segunda pessoa do plural. Tu e teus amigos, tá? Então, tu, segunda pessoa, e teus amigos, terceira pessoa. Então, o verbo vai estar na segunda pessoa do plural, tá? Vai estar na segunda pessoa do plural. Não tem primeira pessoa aqui, não tem primeira pessoa aqui. Então, os dois virão em segunda pessoa, tá? Os dois virão em segunda pessoa, tá? Lembrando que estou falando de concordância de número e pessoa, tá? No caso, quando é sujeito composto, o verbo vai vir no plural mesmo, tá? No caso de número, virá no plural. Só que aí, dependendo aí, quando a gente vai para a flexão de pessoa, aí tem essas preferências, tá? Tem essas preferências de concordância do verbo, tá? Vamos para a próxima página. Gente, até aí tranquilo? Embolei muito aí? Tranquilão, tranquilão. Por enquanto tá tudo jóia. É. Tá, mas eu tô um pouco confuso, entendeu? Essas palavras de primeira, segunda, terceira pessoa, mas tá Com tranquilo. sono. Sim. Vamos lá, vamos ver o que que é. Vamos ver o que que é Vamos ver o que que é. Vamos ver o que que é essa flexão de primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira, segunda, terceira pessoa. Tá? Vamos lá. Tá confuso nisso aí, né? Estão visualizando a tela aí? Sim, sim, sim. Sim. Ok. Vou botar aqui o tu, ele. Essa aula aí, o que aconteceu? Essa aula aí de flexão de pessoa, nós vimos lá no primeiro, no segundo, se eu não me engano, foi no segundo bimestre. Não, final do primeiro bimestre. Nós, eles. Terceira pessoa.
pessoa, primeira também. E plural. Ok. Estão visualizando aqui, não é? Não. Isso aqui trava, não trava pouco, não. Vamos lá. Tá uma corzinha diferente aqui. Tentar, pelo menos. Não, gente. Meu Deus. Deixa pra lá. Vamos lá. Vamos lá. Primeira pessoa do singular. Então, aqui, ó. Vamos lá. Esses são os pronomes. Isso aqui são os pronomes. Tá? Eu, tu. Tá? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Tá? Isso aqui são os pronomes pessoais. Tá? São os pronomes pessoais. Tá? Então, ó, eu vai ser a primeira pessoa do singular. Tá? Primeira pessoa, eu. Tá? Primeira pessoa, eu. Tá? Então, eu faço. Tá? Eu caminho. Então, no caso, toda a frase estará na primeira pessoa do singular. Porque, no caso, estou falando no caso de mim. Tu, segunda pessoa do singular. Tá? Eu e você. No caso, primeira e segunda pessoa do singular. Tu ou você, segunda pessoa do singular. Ele, no caso, será a terceira pessoa do singular. Tá? Lembrando que eu estou falando apenas de uma pessoa. Tá? De uma pessoa. Agora, quando nós nos referimos ao conjunto de pessoas, por exemplo, nós vai ser a primeira pessoa do plural. Tá? Porque está se referindo a mais de uma pessoa. Tá? Nós. Agora, vós ou vocês, tá? Vós ou vocês. Vai ser a segunda pessoa do plural. E eles, no caso, vai ser a terceira pessoa do plural, tá? Quando eu falo lá de concordância verbal, pessoal, o que eu estou querendo dizer quando o verbo vai concordar em pessoa? É justamente falando disso aqui. É justamente falando disso aqui, ó. Tá? Do sujeito, tá? Do sujeito que está na primeira pessoa. Se o sujeito está na primeira pessoa, o verbo vai estar em primeira pessoa, tá? Se o sujeito está em segunda pessoa, que é tu, o verbo também vai estar em segunda pessoa, tá? Se o sujeito é ele, o verbo também estará na terceira pessoa, tá? Agora, se o sujeito é nós, o verbo também estará na terceira pessoa, estará na terceira pessoa. Na primeira, se o verbo é nós, se o sujeito é nós, o verbo também estará na primeira pessoa do plural, tá? Na primeira pessoa do plural. Se o sujeito é vós, o verbo também estará na segunda pessoa do plural. Se o sujeito é eles, o verbo estará também concordando com o sujeito. Ou seja, ele estará na terceira pessoa do plural. Ok? Deu para entender? Ou não? Deu pra pegar. Tá? Então, quando eu falo de concordância, principalmente verbal, é o verbo concordando com o sujeito em número, singular ou plural, ou em pessoa, tá? Primeira, segunda e terceira pessoa.
tá? Então, é isso. Então, tá lá, o sujeito está em primeira pessoa do singular. Então, o verbo ele precisa também estar em primeira pessoa do singular, tá? Agora, quando eu falo de... Isso eu estou falando de sujeito simples. Agora, quando eu falo de sujeito composto, aí tem a preferência de concordância. Como eu falei lá, se tiver lá um sujeito, tem lá um núcleo, no caso, núcleo de sujeito, né? No caso lá vai ser eu, tu e ele. Vamos lá, eu, que é a primeira pessoa, tu que é a segunda pessoa e ele, terceira pessoa, está na mesma frase, que a estrutura dele vai ser o sujeito, então, com quem que o verbo vai concordar? Se tem lá um pronome em primeira, segunda e terceira pessoa lá no sujeito. Com quem que o verbo lá vai concordar? Então, o verbo vai concordar sempre com a primeira pessoa. A primeira pessoa, o sujeito em primeira pessoa, sempre terá preferência na concordância verbal. Sempre terá preferência na concordância. Beleza? Faltando um minuto aí, eu vou sair e voltar de novo para poder a gente dar continuidade, tá? E para que a gente consiga fechar essa matéria aí, tá bom? Aí vocês podem dar suas dúvidas aí, se estão entendendo, se não estão entendendo, enfim. Ok? Ok.